A gente vai agora, então, para a parte 4 da aula número 2, tá? Que é o quê? Que são os exercícios. Vamos lá. Começando, então, por questões do Enem. Na questão 116, está falando sobre misturar proteínas de membrana de células de camundongos com proteínas da membrana de células humanas, né? E aí, então, aqui está mostrando, né, um esqueminha. A etapa 1, então, que é a célula de camundongo, aqui a célula humana. Aí ocorre a fusão das células, certo? Num primeiro momento, cada proteína está de um lado e em seguida a gente observa que as proteínas elas se misturaram, tá? E aí pergunta o porquê que ocorreu essa mudança entre a etapa 3 e a etapa 4, na qual as proteínas se misturaram ao longo da célula, né? E aí a gente vai ter que a resposta é a letra A, que as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, né? A gente vai relembrar que a membrana plasmática ela é constituída por lipídios, né? A gente fala lipoproteicas, né? Na verdade, e tem várias proteínas incrustadas nessa camada, essa bicamada lipídica. E essas proteínas elas se movem livremente, né? Que é o que a gente até chama de modelo de mosaico fluido. Então é o que aconteceu aqui nesse experimento, certo? Essa outra questão aqui, 132, ela está falando sobre salgar os alimentos para poder preservar e pergunta o que acontece quando se coloca sal nos alimentos, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Quando você coloca sal, o meio, então, em que aquele alimento está é um meio hipertônico, né? Ou seja, o sal, a concentração de sal fora da célula é muito maior do que dentro. E aí, com isso, vai fazer o quê? Com que a água saia, com que a água vá para o meio extracelular. Então, resposta letra E, corre. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca, então, a saída de água de dentro delas. Essa questão aqui agora do Enem de 2016, a questão 47, está falando de uma droga, né, de um fármaco chamado paclitaxel, né, que vai ter uma função antitumoral, né, ou seja, antitumor, né, anticâncer. E aí, fala aqui que a função dele é interferir na formação dos microtúbulos. E pergunta, então, como que ele vai atuar interferindo na função dos microtúbulos. Então, de acordo com a ação antitumoral descrita, qual que é a função celular que é diretamente afetada pelo paclitaxel? E aí a gente vai ter o quê? A divisão celular, porque a gente vai lembrar que os centríolos, né, que atuam na divisão celular, eles são formados de microtúbulos. Então, se você não tem microtúbulos, você não vai ter os centríolos e não vai ter os fusos mitóticos para poder ocorrer a divisão celular. Quando a gente estudar com mais detalhes sobre divisão celular, vai ficar mais fácil para a gente poder entender essa questão aqui, certo? A próxima questão, aqui está sem o número, né? É companheira viajante. Aí tem um poeminha aqui, vamos ler. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como uma escrava, uma serva a serviço da nossa verdadeira evolução. Bom, o que está falando aqui? Está falando de alguma organela que fornece energia, né? Então, qual que vai ser a organela que fornece energia, que a gente acha que tem origem microbiana e que é encontrada nas células eucariontes? Então, pode ser a mitocôndria.
Aqui a gente tem agora do Enem 2015, essa primeira questão. Então, vamos lá. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e a sua localização em uma célula secretora? Bom, então a gente está falando de produzir uma proteína, depois essa proteína ela tem que ser embalada e por isso ela vai ser liberada da célula, certo? E aqui os gráficos, eles estão falando em 3 organelas: retículo endoplasmático, complexo golgiense e vesículas de secreção. Qual que é o primeiro passo, então, do que a gente está falando aqui? O primeiro passo é a produção de proteínas. Quem que produz as proteínas dentro dessas três organelas? É o retículo endoplasmático. Então, nos primeiros minutos, a gente tem que ter que o retículo endoplasmático possua mais dessas substâncias radioativas, certo? Em seguida, né, a proteína ela vai passar para o complexo golgiense, onde ela vai ser embalada, empacotada para poder ser secretada. Então, em um segundo momento, a gente vai ter que ter mais complexo golgiense funcionando. E, por último, essa substância vai ser secretada da célula. E aí, então, no terceiro momento, aqui representando em 15 minutos, é que a gente vai ter as vesículas de secreção. Então, a resposta certa aqui é a letra C. Tudo bem? Agora, Enem de 2014, essa questão 84. Ela está falando que as células vegetais, então aqui são imagens de células vegetais, sofreram plasmólise, né? E aí, o que é a plasmólise, né? É a lise, é a quebra. Então, a gente observa aqui, ó, nessa letra B, que a célula, aqui, ó, a membrana plasmática, ela descolou da parede celular, certo? Ou seja, para que isso ocorra, essa célula, ela perdeu água para o ambiente. O que a gente vai ter, então? Que as células da letra B foram colocadas em um meio hipertônico. E aí, com isso, elas perderam água para o ambiente, diminuindo o seu volume. Agora, sobre o Enem 2012, né? Questão 86, está falando que as células humanas, no geral, elas têm uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio. Se você colocar essa célula humana em um ambiente que tenha 0,2 mol por litro de NaCl, né, de cloreto de sódio, o que vai acontecer? Bom, então a gente sabe que o ambiente, né, o meio, vai estar o quê? Hipertônico em relação à célula, né? Porque tem uma maior concentração de cloreto de sódio fora da célula do que na célula. Se a gente vai ter um meio hipertônico, a água vai o quê? Sair do interior da célula e vai ir para aquele meio externo. Por quê? Porque o cloreto de sódio ele não consegue ultrapassar a membrana plasmática. Então, ela está sofrendo osmose, tá? Vai sofrer osmose em que a célula vai perder água para o meio externo, na tendência de igualar a concentração do meio interno com o meio externo. Tudo bem? Agora que a próxima questão. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, que são estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado aqui nesta figura, né? Então, aqui a gente tem os fosfolipídios de um lado, do outro, formando
essas estruturas que são os lipossomos. Então, aqui, ó, 2 camadas de fosfolipídios, tá? E o meio aquoso fora, dentro, e essas camadas sendo formadas. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem. Bom, vamos lembrar que os lipídios, eles são o quê? Apolares, né? Tanto que a gente sabe que eles não se misturam em água. E é por isso que eles formam essa estrutura. Então, aqui no meio fica o lipídio, aqui essas regiões de fósforo, que estão encontrados com o meio aquoso, e a região de lipídios no meio, tá? Então, a gente vai ter que os fosfolipídios são, então, o quê? Apolares, ou seja, não são solúveis em solução aquosa. Agora, a gente vai para exercícios gerais, tudo bem? Questão 1 aqui. A membrana plasmática das hemácias humanas é revestida externamente por proteínas e glicídios que atuam no reconhecimento celular dos diferentes tipos de sangue pertencentes ao sistema ABO. Tais moléculas compõem uma região denominada glicocálix, né? Que é aquela região em que as células vão ser reconhecidas, né? Compostas principalmente por proteínas e glicídios. Tá? 2. As afirmativas abaixo comparam células vegetais e animais. Né? Então, 1. Parede celular celulósica e plastídeos ocorrem apenas em células vegetais. Verdadeiro. Centríolos e complexo de Golgi ocorrem apenas em células animais. Falso. A gente tem complexo de Golgi em células vegetais e centríolos em alguns grupos também de células vegetais, Núcleo e membrana plasmática ocorrem nos 2 grupos de células. Verdadeiro. Vacúolo e lisossomos ocorrem apenas nas células vegetais. Falso. A citocinese, divisão do citoplasma, é centrífuga nas células vegetais e centrípeta nas células animais. Isso é verdadeiro, a gente não estudou isso ainda, mas a gente vai estudar nas próximas aulas e essa afirmativa é verdadeira. Então, são corretos, letra B, 1, 3 e 5. Aqui na questão 3, então, as figuras abaixo representam 2 células e seus principais constituintes citoplasmáticos. Analise-as e assinale a opção correta. Então, aqui a gente tem a célula 1 e a célula 2. A gente pode observar aqui que a célula 1 tem parede celular, tem membrana plasmática, tem vários ribossomos, tem um nucleóide, tá? A gente vê que não tem o quê? Um núcleo diferenciado e não tem outras organelas além dos ribossomos, só tem ribossomo. Então, aqui só pode ser uma célula procarionte. Na célula 2, a gente já vai encontrar várias outras estruturas. Retículo endoplasmático, lisossomo, centríolo, mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomos, núcleo, vacúolos e retículo endoplasmático liso aqui, né? E a gente tem, então, aqui, ó, dá para ver o núcleo diferenciado, certo? Né? Então, a opção correta que a gente vai ter aqui é a letra A, que a célula 1 é encontrada em bactérias, porque é uma célula procarionte, tá? Já a célula 2 é uma célula eucarionte, né? A gente tem um núcleo bem diferenciado, além de todas essas organelas que a gente falou. Questão 4. Algumas características celulares estabelecem distinções entre as plantas e os demais seres vivos. Entre essas características, pode-se indicar a ocorrência de vacúolo de suco celular e o cloroplasto. Nas 2 organelas, as funções que se destacam são, respectivamente, A. Armazenamento de substâncias pelos vacúolos de suco celular e fotossíntese pelos cloroplastos. 5. Observe a figura abaixo que ilustra uma célula eucariota
e as suas principais constituintes citoplasmáticas e analise as afirmativas abaixo, né? Então, a gente tem aqui, né, a célula e mostrando várias estruturas, indicando várias estruturas diferentes, certo? Número 1, a estrutura é indicada em 1, né, que a gente observa que é no núcleo, é maior em células que apresentam intensa atividade de síntese de proteínas. Verdadeiro, né? Porque a gente está falando ali dos cromossomos, né, que vão estar descondensados na fase de síntese de proteína. A gente vai falar disso melhor quando a gente for falar de divisão celular de síntese de proteínas, tá? 2. O glicocálice é encontrado na superfície da estrutura indicada em 2. Verdadeiro também, né? Lembrando que o glicocálice ou glicocálix, ele vai estar o quê? Na região externa das membranas plasmáticas. 3. A estrutura indicada em 3, que é uma mitocôndria, produz energia para o transporte de íons ou de substância contra um gradiente de concentração. Verdadeiro. Então, aqui ele misturou duas informações. A primeira, qual que é a função das mitocôndrias, que é produzir energia. E a segunda é falar que quando o transporte de substâncias ocorre contra um gradiente de concentração, é necessário o quê? Energia para que ele ocorra, tá? 4. A estrutura indicada em 4 apresenta poros que impedem a passagem de componentes produzidos na estrutura indicada em 5. A estrutura indicada em 4 aqui é a carioteca, né? Ela vai ter poros. O que são os poros? São os buraquinhos, né? Que vão facilitar com que passem as estruturas, né? Que foram produzidas aqui dentro, as substâncias produzidas aqui dentro. Não impedir. Então, essa é falsa. A estrutura é indicada em 6, né? Que são o quê? Retículos endoplasmáticos rugosos, sintetiza lipídios que serão transportados para o retículo endoplasmático liso? Falso, né? Aqui a gente está falando do retículo endoplasmático rugoso, dá para ver os ribossomozinhos aqui. Aqui a gente teria, aqui qual que é a função? Função de produzir proteínas, tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 6. O citossol das células eucariotas apresenta um citoesqueleto constituído de filamentos proteicos, como os microtúbulos, responsáveis por atividades que integram o funcionamento celular normal. Se a síntese de tubulina, que é uma proteína dos microtúbulos, for interrompida, a função que não será afetada é duplicação do DNA, tá? Que não vai estar relacionado com os microtúbulos, tudo bem? 7. A célula, unidade morfológica e funcional dos seres vivos, ilustrada abaixo, então tem uma célula ilustrada aqui, apresenta vários compartimentos e organelas que interagem entre si para a realização de diferentes funções, como a digestão celular e a respiração. Então, a gente vai tentar identificar todos os componentes aqui da célula, né, que estão mostrados aqui nessa célula. Com base nas informações acima, responda. Considerando a digestão celular, explique a relação entre o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e os lisossomos. Bom, então é uma questão aberta, né, que caiu lá no PISME em 2004, para poder responder. E o que vão ter essas 3 organelas aqui em comum em relação à digestão celular? O retículo endoplasmático rugoso, ele produz as proteínas, certo? Essas proteínas, né, entre elas as enzimas, que são tipos de proteína que aceleram reações químicas, elas podem sair do retículo endoplasmático rugoso e ir para o complexo de Golgi, aonde elas vão ser empacotadas, né?
onde elas vão ir para uma vesícula. E essas vesículas de enzimas podem formar os lisossomos, né? O que são os lisossomos mesmo? São bolsas de enzima que atuam na digestão celular, tá? Então, essas bolsas de enzima, as enzimas foram produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, foram para o complexo de Golgi, onde elas receberam uma membrana, né, uma vesícula, formando assim, então, os lisossomos que vão atuar na digestão celular. Então, quando alguma substância entrar na célula, os lisossomos que vão degradar essa substância, certo? Questão 8 aqui agora. A concentração interna de cloreto de sódio nos glóbulos vermelhos situa-se em torno de 0,9%. Para ocorrer a hemólise, ou seja, a quebra dessas células, né, dos glóbulos vermelhos, para ela se romper, a água vai ter que entrar. Se a água entra, o meio ele vai ser o quê? Hipotônico. Se o meio é hipotônico, significa que a sua concentração é menor que, né, então a gente tem aqui menor que a da célula. Então, a concentração do meio é menor do que o da célula. Situação que provocará a passagem do solvente, que no caso é a água, através da membrana, fenômeno denominado osmose. Letra C. Questão 9. A síntese dos hormônios esteroides ocorre no... Os hormônios esteroides, eles são hormônios à base de lipídios, né? Então, eles vão ser produzidos no retículo não granuloso, certo? Questão 10. A formação de uma célula eucariótica tem uma teoria que aposta na relação simbiótica entre as células de estrutura bacteriana com alta capacidade oxidativa, com grandes células armazenadoras de substratos ricos em energia. As estruturas com capacidade oxidativa são representadas pelos... Estou falando primeiro aqui, rapidinho, sobre a teoria da endossimbiose, né, que a gente viu, e aí depois pergunta, as estruturas com capacidade oxidativa vão ser as mitocôndrias, tá? Porque são células que vão transformar em energia as substâncias que entraram ali dentro da célula, certo? Questão 11. Os seres vivos procariontes diferem-se dos eucariontes porque os primeiros, né, os procariontes, entre outras características, letra C, possuem material genético disperso no núcleo, né? Ou seja, não formando... Não, está errado. Não é essa a resposta, não. Aqui, ó, é letra E a resposta, tá? Eu li errado, tá, gente? A resposta correta, então, aqui é a letra E. Possuem material genético disperso no citoplasma. Possuem material genético, assim como os eucariontes, mas ele está disperso no citoplasma. Tudo bem? Letra E, então, o número 11. Questão 11. Questão 12 agora. O ser humano adulto é multicelular, com centenas de tipos de células. Em cada tipo, podem ser identificadas no citoplasma as organelas membranosas ou não membranosas, que desempenham variadas funções. Sobre as organelas, marque a alternativa incorreta, né? Aí a gente tem aqui a letra E, que está falando dos peroxissomos. Aqui está dizendo que os peroxissomos auxiliam as mitocôndrias no processo de respiração celular, sendo os responsáveis pela respiração anaeróbica alcoólica, liberando pela peroxidase o oxigênio a ser utilizado pela mitocôndria. Não, né? A função dos peroxissomos é transformar o H2O2, né, o peróxido de hidrogênio, em água mais gás oxigênio. Tudo bem?
Questão 13. As células animais, vegetais e bacterianas vão ter em comum: letra B, membrana plasmática, ribossomo e DNA. Questão 14. Durante a metamorfose que ocorre no ciclo de vida de sapos, rãs e pererecas, o girino substitui a cauda, que é o seu órgão propulsor no meio aquático, pelas patas, para locomoção no meio terrestre. Em relação à cauda, que não é visível no adulto, assinale a alternativa correta. Letra A. As células da cauda do girino sofrem autólise por ruptura dos lisossomos, provocando a digestão das células e do material extracelular. A gente chama também de autólise positiva ou apoptose, né? Que é a chamada morte celular programada dessas células. Tá? 15. Sobre as diferenças entre células vegetais e animais, a gente vai encontrar nas células vegetais. Letra C. Elas são autótrofas e acumulam energia na forma de amido. Bem? Questão 16. Está mostrando aqui duas células, né? E aí está perguntando qual dessas células, é uma questão aberta, tá, gente? Qual dessas células é uma célula bacteriana e quais características que a gente pode dizer que ela possui para poder afirmar que é uma célula bacteriana? Bom, no caso está pedindo duas características. Primeira coisa, né? As células bacterianas a gente tem que lembrar que são células procariontes. Se são procariontes, elas não têm um núcleo diferenciado. Então, aqui, ó, nessa figura A, a gente já consegue ver o núcleo diferenciado. E na figura B não tem esse núcleo diferenciado, ou seja, o material genético está disperso no citoplasma. Tá? Então, a gente já sabe que a célula bacteriana só pode ser representada pela figura B, certo? E aí pede duas características, né? A primeira, que é a mais clássica, né? É que o seu DNA, o seu material genético, ele está disperso no citoplasma, não tem uma carioteca, certo? E a outra característica que a gente pode falar é que, como organelas, a gente só vai encontrar os ribossomos, não encontra outras organelas nas células bacterianas. Tudo bem? Essas são duas características, então, que a gente vai diferenciar a célula bacteriana da célula, no caso aqui é uma célula animal, né? Uma outra célula eucarionte, mas aqui está representando uma célula animal, certo? Aqui a gente encerra, então, a nossa aula 2, né? A quarta parte da aula 2. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou colocar aí no vídeo mesmo que a gente vai respondendo. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula.